E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Muito bem, damas e cavalheiros, continuando o nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia. Professor Eduardo Jorel aqui. Lembre-se de deixar sua contribuição através da chave Pix, que está aparecendo aí no cantinho da sua tela, e você também pode utilizar o código QR. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda, tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos então à nossa aula de número 19, a parte 3. O final da aula de número 19, última parte, sobre o segundo ciclo da borracha. Esse é o nosso tema da aula 19, então pegue o seu materialzinho e vamos então finalizar o tema do segundo ciclo da borracha. Mas veja, se você perdeu as aulas anteriores sobre este tema, não tem problema, dê uma pausa, volte lá nas aulas anteriores, você vai curtir e vai aprender tudo sobre o segundo ciclo da borracha e depois você volta aqui para finalizar o tema do segundo ciclo da borracha. Então vamos lá, aula de número 19, parte 3, final, o segundo ciclo da borracha. E o que nós vamos estudar agora é a mão de obra para os seringais da Amazônia durante o segundo ciclo da borracha. Esse será o nosso tema, um tema de grande relevância, muito famoso, inclusive, é extremamente importante. O estudo sobre os trabalhadores que foram designados para os seringais da Amazônia durante o segundo ciclo da borracha, lá na época da Segunda Guerra Mundial. Então vamos começar. Primeiro item, atenção a isso, acompanhe comigo. Para elevar a produção de borracha nos seringais, foi necessário a mobilização de grandes contingentes de trabalhadores. Agora se ligue nesse mistério. Na aula anterior, nós estudamos os Acordos de Washington. Lembre deles? Em 1942, Brasil e Estados Unidos assinaram uma série de acordos na cidade de Washington. Por isso, os Acordos de Washington, que previam, entre outras cláusulas, que o Brasil deveria aumentar a produção de borracha e fornecer para as indústrias bélicas dos Estados Unidos. E, para isso, o governo Vargas criou a Batalha da Borracha. Lembra da Batalha da Borracha? Um programa do governo federal para aumentar a produção de borracha e fornecer para a indústria bélica dos Estados Unidos. Muito bem, então. Para a Batalha da Borracha acontecer, agora a gente vai estudar a mão de obra. Para elevar a produção de borracha, foi necessário mobilizar uma quantidade enorme de trabalhadores para os seringais da Amazônia, lá entre 1942 e 1945. Agora, a parte mais famosa de todas. Olha aí o segundo item, acompanhem comigo. Grande parte dos trabalhadores que vieram para a Amazônia, lá na época do segundo ciclo da borracha, grande parte desses trabalhadores eram de origem nordestina. Veja, não é a maioria, eu quero que você aprenda isso também. Haviam seringueiros que já estavam na Amazônia desde o primeiro ciclo da borracha, havia mão de obra indígena, você não pode esquecer isso, a mão de obra indígena clássica sempre foi explorada na Amazônia, ribeirinhos, caboclos, mas agora, em especial, para o segundo ciclo da borracha, além dessa mão de obra tradicional que já existia na Amazônia, especialmente os ribeirinhos e os indígenas, houve também uma migração em grande quantidade de nordestinos para a Amazônia. Esses nordestinos que vieram para a Amazônia na época da Segunda Guerra Mundial para trabalhar nos seringais ficaram conhecidos como os soldados da borracha e os arigóis.
pegue a sua canetinha marca-texto, sublinhe isso aí no seu material. Essa é a parte muito importante mesmo. Grande parte dos trabalhadores de origem nordestina que veio para a Amazônia na época da Segunda Guerra Mundial ficaram conhecidos como os soldados da borracha e os arigóis. E é fácil você fazer a relação disso com o tema que a gente está estudando. Para a Batalha da Borracha acontecer, foram convocados os soldados da borracha. É isso que você deve aprender sobre a mão de obra para os seringais da Amazônia durante o segundo ciclo da borracha. Mas além dos soldados da borracha, haviam também os arigóis. E o governo Vargas realizava uma intensa propaganda, especialmente na região Nordeste, para incentivar a vinda de trabalhadores para os seringais da Amazônia. Então você não pode esquecer também a propaganda do governo Vargas para incentivar muitos trabalhadores a virem para a Amazônia para a Batalha da Borracha na Amazônia. E os trabalhadores da Batalha da Borracha ficaram conhecidos como os soldados da borracha na Amazônia, tá bom? Agora vamos ao estudo dos soldados da borracha e dos arigóis. Eu quero que você, então, aprenda uma distinção, uma diferença entre soldado da borracha e arigó. Acompanhe comigo, olha lá o primeiro item. Os soldados da borracha foram a mão de obra recrutada pelo governo. É isso que você deve aprender. Soldado da borracha foi recrutado. Lembre-se, era a época da guerra, época da Segunda Guerra Mundial. Então, o soldado da borracha foi recrutado para a Batalha da Borracha na Amazônia. É essa a parte fundamental que diferencia o soldado da borracha e o arigó. Soldado da borracha é mão de obra oficial do governo. Foram recrutados pelo governo Vargas e foram enviados para a Batalha da Borracha na Amazônia. Tudo bem? Segundo ponto importante, olha lá, os soldados da borracha, como foram recrutados, uma mão de obra oficial, os soldados da borracha faziam jus, eles tinham direitos trabalhistas, faziam jus a alguns direitos, atenção a isso, a alguns direitos. Por exemplo, soldado da borracha tinha direito a um salário. Veja que é diferente do primeiro ciclo da borracha. Lá no primeiro ciclo da borracha, o seringueiro não tem salário. O seringueiro trabalha e extrai a borracha e leva para o dono do seringal. No segundo ciclo da borracha, época da guerra, na Batalha da Borracha, o soldado da borracha, que foi convocado pelo governo, tinha direito a um salário. E, além disso, o soldado da borracha tinha direito também a um contrato de trabalho. Então, são inovações importantes que diferenciam os soldados da borracha dos demais trabalhadores dos seringais da Amazônia. Soldado da borracha tinha direito a salário e tinha direito a contrato de trabalho. Veja, é o período da Era Vargas. Getúlio Vargas é o responsável pela legislação trabalhista no Brasil, pelos direitos trabalhistas. Então, a mão de obra convocada pelo governo também, de alguma maneira, era atendida em alguns desses benefícios. Os soldados da borracha, mão de obra oficial do governo, tinham alguns direitos trabalhistas, salário, contrato, por exemplo. Os arigóis, agora é diferente, olha o último item. Os arigóis, eles não eram a mão de obra convocada, não era a mão de obra oficial do governo. Os arigóis eram, em geral, aventureiros. Então, isso é o que diferencia o arigó do soldado da borracha. O arigó era um aventureiro e vinha para a Amazônia convencido pela propaganda do governo. O governo fazia propaganda de enriquecimento na Amazônia, de uma vida melhor na Amazônia, e o arigó, então, era convencido por esta propaganda governamental. Mas veja, ele era um aventureiro, ele veio por conta própria. O arigó nunca foi convocado pelo governo Vargas. Os convocados eram os soldados da borracha. Logo, os arigóis não faziam jus aos direitos que os soldados da borracha tinham. Os arigóis não faziam jus ao salário, ao contrato de trabalho. Os arigóis eram explorados pelos donos dos seringais, tal qual lá no primeiro ciclo da borracha, tá bom? E agora você deve identificar como que era a vinda desses trabalhadores. Olha aí, está aparecendo na sua tela. Os trabalhadores eram transportados do Nordeste brasileiro até os seringais da Amazônia por duas instituições, dois órgãos criados pelo governo Vargas, ainda
por causa da Batalha da Borracha. Lembra que nós estudamos a Batalha da Borracha, a criação de uma série de órgãos, vários órgãos criados pelo governo para aumentar a produção de borracha. Ora, para aumentar a produção de borracha, tinha que ter trabalhador. Então, o governo Vargas, ainda no contexto da Batalha da Borracha, criou órgãos para trazer os trabalhadores do Nordeste para os seringais da Amazônia. Esses órgãos estão aparecendo na sua tela. Existia a CAETA, a Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia, e além da CAETA, havia o SENTA, o Serviço de Encaminhamento e de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Eram essas as duas instituições que eram encarregadas de realizar o transporte dos trabalhadores do Nordeste para os seringais da Amazônia, tá bom? E aí está aparecendo para você os cartazes das propagandas do governo Vargas realizado para incentivar a vinda de trabalhadores do Nordeste, em especial, em direção à Amazônia, para os trabalhos na Batalha da Borracha, para aumentar a produção de borracha na Amazônia. Veja, vai também para a Amazônia, protegido pelo SENTA, uma vida nova na Amazônia, todo o esforço do governo para atrair trabalhadores, idealizando a Amazônia para elevar a produção de borracha e fornecer esta borracha para as indústrias bélicas dos Estados Unidos. Ainda sobre a mão de obra dos seringais da Amazônia no segundo ciclo da borracha. Veja, a Batalha da Borracha aconteceu durante o segundo ciclo da borracha e durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Batalha da Borracha também acabou. Então, veja, ao final da Batalha da Borracha, os soldados da borracha, grande parte dos soldados da borracha, não todos, mas grande parte dos soldados da borracha, foram abandonados pelo governo federal. É importante também que você aprenda essa parte, diz respeito às condições sociais dos trabalhadores convocados pelo governo Vargas. O governo federal convocou os soldados da borracha e eles vieram recrutados pelo governo. Quando acabou a Batalha da Borracha, os soldados da borracha, em grande parte, foram abandonados na Amazônia à própria sorte pelo governo. Alguns conseguiram regressar às suas regiões de origem, mas grande parte ficou na Amazônia e ficaram abandonados sem direitos. Foi apenas, olha o último item, apenas com a Constituição de 1988. É só após a Constituição de 88 que os soldados da borracha tiveram seus direitos reconhecidos e foi então finalmente reconhecido o direito à pensão para os soldados da borracha pelos serviços prestados ao Brasil, porque eles foram mobilizados, eles foram recrutados nas suas regiões de origem e foram trazidos para a Amazônia. E durante todo esse período, de 1945 até 88, os soldados da borracha eram negados seus direitos de pensão. É só após a Constituição de 88 que os soldados da borracha, enfim, tiveram seu direito de pensão reconhecido por parte do governo federal, por parte do Estado Nacional Brasileiro. Tudo bem? E, damas e cavalheiros, chegamos agora à crise da borracha, ao fim do segundo ciclo da borracha. E é muito fácil você aprender este tema específico. Olha aí que está aparecendo na sua tela. 1945 é o fim da Segunda Guerra Mundial. O Japão se rendeu aos aliados. O Japão, com a sua rendição, retornou à sua condição de ocupação de territórios anterior à Segunda Guerra Mundial. Houve, então, a retomada do fornecimento de borracha. O Japão se retirou da Malásia. A Malásia voltou a fornecer borracha para a Europa, para os Estados Unidos. E, portanto, o fim da Segunda Guerra Mundial corresponde ao fim do segundo ciclo da borracha. Porque a Malásia, que havia sido ocupada pelo Japão, lembre-se, a causa do primeiro ciclo, ou melhor, a causa do segundo ciclo, perdão, é porque o Japão invadiu a Malásia e a Malásia parou de fornecer borracha para os Estados Unidos. O fim do segundo ciclo é porque o Japão se rendeu. Então, a Malásia voltou a fornecer borracha para os Estados Unidos e para a Europa. O fim da guerra corresponde ao fim do segundo ciclo da borracha. Desta maneira simples assim, o fim da Segunda Guerra Mundial corresponde ao fim do segundo ciclo da borracha, com um agravante. Agora vamos ao agravante. Olha o último item.
a partir da década de 1950. Olha lá, a produção de borracha sintética. De novo, a produção de borracha sintética a partir da década de 50 agravou a crise da economia da borracha na Amazônia, encerrando em definitivo o ciclo da borracha na Amazônia. Então, este é o quadro geral, isto é a causa da crise da borracha em 1945, o fim do segundo ciclo da borracha. Damas e cavalheiros, chegamos ao final da nossa aula sobre o segundo ciclo da borracha. Muito obrigado pela sua atenção e lembre, se você puder, deixe a sua contribuição através da chave Pix, que está aparecendo aí na sua tela. Chave Pix é o e-mail ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. E você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí na sua tela. Se você não tiver condições de contribuir financeiramente, não tem problema. Curta os nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos, que assim você também estará fazendo uma excelente contribuição, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, pessoal!